Por que a gente não pode cultivar paixão para um bom jogo, para um bom espetáculo, e não paixão significando ganhar a todo custo? Aula máxima do Tim Vickery, hein? Gostou desse primeiro cortezinho? Você vai ver o todo que ele falou. Acho que o Tim Vickery é um jornalista inglês que já está aqui no Brasil, acho que desde 94, se eu não me engano, está aqui tem mais de 30 anos que o maluco já é praticamente brasileiro, participou de vários programas, você sabe, então, toda hora você vê o Tim Vickery em algum bom programa de futebol, é um cara que sabe muito de futebol, é apaixonado por futebol, assim como eu, assim como você, e meu irmão, ele deu uma patada na mesma coisa que eu venho falando há tanto tempo, tem tanto tempo que eu venho falando isso, a gente não pode aceitar o futebol feio, a gente precisa brigar contra o futebol feio. A cultura do vencer a qualquer custo, que é o que ele fala nesse vídeo, essa cultura ela foi destruindo o futebol brasileiro e ela, por causa da internet dos youtubers, principalmente por causa de youtuber de time, né, por causa especificamente do jornalista que é setorista, do jornalista que é torcedor, assim como eu, tá? Assim como eu. Essa cultura, ela tá fazendo com que o futebol se perca no resultado, porque ganhar é mais importante. Quando ganha um jogo, aquele youtuber mais fanfarrão, gritão, aquele cara chato que não tem um pingo de conhecimento tático, técnico, aquele maluco ganha muita visualização e ele traz comentário raso e merda pra você, e comentários rasos e merdas, eles são comentários baseados em resultado. Bicho, pra entrar num vídeo ao vivo e começar a gritar aqui, pra falar na gritaria, tipo assim, esse time é uma merda, esse time é bom pra cacete, é porque você não tem conhecimento tático, velho. O torcedor pode fazer isso. E o problema é que o torcedor foi confundido com o analista. Quando o Corinthians vence o Palmeiras em 2 jogos, tá? O Tim Vickery focou aí num tempo só de jogo, que ele disse 112 minutos de bola de jogo, mas com 40 e poucos de bola rolando, que isso é um crime contra o futebol. Eu aumento. O Palmeiras e Corinthians jogaram 2 jogos. Palmeiras e Corinthians jogaram 200 minutos e foi um crime de futebol, com muito pouca bola rolando, com muito pouca chance de gol, com muito poucas jogadas criativas, com muito pouco espetáculo. 2 jogos feios, mas o segundo mais, né? O primeiro foi mais ou menos, o segundo foi absurdamente ruim. Eu falei para vocês, jogo chuveirado, ainda brinquei, falei que o Corinthians foi campeão, mas quem saiu vencendo foi o futebol, os outros times que vão disputar com o Palmeiras e com o Corinthians a temporada, porque viu nos dois times zero criativos, né? E aí, esse vídeo veio em excelente hora, porque eu assisti aquilo falando, puta, é isso, irmão. Tá na hora dos jornalistas, das pessoas que estudam futebol, das pessoas que conhecem de tática, conhecem de técnica, as pessoas que falam com conhecimento, que elas sejam mais respeitadas, que elas sejam mais assistidas. Mas o grito, o corte, o título forte acaba chamando mais do que o conteúdo inteligente. É uma coisa que você precisa mudar. Você que assiste. E quando eu falo você, é porque eu também vou ver esse vídeo e eu sei que é um pouco para mim também. A gente acaba assistindo, sei lá, se alguém colocar, ontem o Flamengo enfrentou o Deportivo Táchira, venceu por 1-0 na Venezuela, cheio de problema. Eu fiz um vídeo falando disso aqui. Eu analisei o jogo já, não é para isso que a gente tá falando aqui não. Mas é muito mais fácil o cara virar e falar assim, a vitória do Flamengo foi horrível, o Felipe Luiz está perdido, o Felipe Luiz, esse Flamengo não vai a lugar nenhum, o Flamengo do Jorge Jesus era muito melhor. É muito mais fácil botar esse tipo de comentário idiota, esse tipo de frase que chama, do que você realmente analisar, sabe? Um time que estava sem 6 titulares, um time que tinha viajado uma viagem desgastante de avião. Então, assim, é muito mais fácil você tirar isso tudo do contexto e falar do resultado. É o que tem sido feito. Quando você elogia pra cacete o resultado do título do Corinthians, isso é legal pra torcedor, velho. Única e exclusivamente pra torcedor. O ser campeão é só pra quem torce que valeu. Pra quem analisa futebol, pra quem gosta de futebol, tem que se pensar o que foi praticado em campo. Por que a gente não pode gostar de um bom espetáculo? Por que, Tim Vickery? O jogo em si, eu acho que Corinthians fez um jogo bem razoável. Foi interessante as tentativas de Palmeiras de buscar um gol. Não muito contundentes, mas com Facundo Torres interessantes. Então teve interesse. Mas o jogo durou, em total, 112 minutos. E a bola estava rolando para 48 minutos. Qualquer um dentro da mídia que acha isso aceitável é um farsante. Isso não é aceitável. A gente tem que guardar os valores disso aí. A gente tem que falar. Isso é para ser condenado.
né? A gente não pode compartilhar com isso. A gente é guardião de valor. Aí as pessoas falam, mas Corinthians ganhou, é tudo festa, é tudo felicidade, tu tem que respeitar a paixão. Gente, a gente está deixando paixão, a palavra paixão, seja sequestrada para o lado nocivo. Por que a gente não pode cultivar paixão para um bom jogo, para um bom espetáculo, e não paixão significando ganhar a todo custo? Mas tudo isso, eu acho que nossa missão de fazer essas coisas é mais difícil na época de mídia social, porque mídia social dá uma voz, é quem grita mais alto. São os idiotas e os desequilibrados, né? Isso é difícil para jornalistas, porque tu vai ser xingado. É muito mais fácil para eu falar isso, porque por ser estrangeiro eu não tenho ligação com nenhum dos clubes. Então é mais fácil para eu frisar essas coisas aí. Mas me entristece quando vejo dentro da mídia as pessoas reproduzindo os argumentos dos idiotas e desequilibrados. Eu acho que uma das coisas mais importantes para nós, enquanto mídia esportiva, a gente não pode ser pautado por idiotas e desequilibrados. Eu acho que a nossa missão é de guardar valores, e se isso quer dizer conflito com idiotas e desequilibrados, vamos ter conflito. Isso foi meu momento. Eu poderia ficar aqui horas e horas debatendo, discorrendo sobre esse assunto, porque eu gosto muito, só que eu acho que ele foi perfeito. Ele fechou exatamente o que eu penso de futebol. Tá na hora da gente começar a idolatrar o futebol bonito. Parar de dizer que o futebol do Palmeiras é maravilhoso porque dá resultado. Vou focar aqui no Palmeiras, porque essa final foi Corinthians e Palmeiras, e a mídia, a grande mídia, fica lambendo o saco do Abel Ferreira, dizendo que esse futebol é maravilhoso. A grande mídia está toda hora, praticamente ali, se você der um chute no saco de algum comentarista ou jornalista paulista, vai estar a boca do Abel Ferreira lá, mano. É o contrário, né? Se você chutar o saco do Abel Ferreira, vai estar a boca do jornalista. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? Mas assim, é uma puxação de saco de um futebol medíocre, de um futebol de um time espetacular, de um elenco espetacular que é o do Palmeiras, um futebol medíocre. Tem uns 2 anos que o futebol do Palmeiras é medíocre, mas dá resultado. Vai lá e vence, vai lá e é campeão. E aí a galera vai passando a mão na cabeça. Torcedor do Palmeiras, celebre, comemore, vocês são campeões pra cacete, vocês estão ganhando tudo. O Palmeiras vive um baita momento. O Palmeiras, se eu não me engano, tem 11 Libertadores de fase de grupos, é o segundo maior time que tá na sequência na fase de grupos da Libertadores. Acho que o Flamengo tem 10, o River tem 12, alguma coisa assim, tá? A diferença é o River é o mais foda de todos, que tá em sequência em fase de grupo de Libertadores. Aí o Palmeiras tá uma Libertadores a menos e o Flamengo 2 a menos do que o River, sempre indo pra fase de grupos, o que mostra um trabalho de constância e etc. Isso é muito legal, o torcedor tem que se vangloriar, o analista não. Tem que parar de elogiar futebol feio, porque se a gente continuar elogiando futebol feio, o futebol não vai a lugar nenhum. Tá na hora dos racionais, dos inteligentes, tá na hora de você que tem conhecimento técnico e tático crescer e ser maior do que aqueles que gritam, esperneiam e fazem shows praticamente circenses quando vão falar de futebol, beleza? Espero que isso aconteça em breve, tô torcendo por isso, até porque aí o meu canal ia ter mais inscrito, né? Por exemplo, você pode começar fazendo isso agora, se inscrevendo aqui nesse canal, curtindo esse vídeo, até pode discordar do que eu falei, mas curte o vídeo, e aí você discorda no comentário. Foi? Fez isso? Então tá, a gente se encontra num próximo vídeo por aqui neste mesmo bate-canal. Eu ia dizer nesse mesmo bate-horário, mas você nem sabe que hora você viu, né? Então, só nesse bate-canal. Valeu? Hasta lá próxima, bebês. Porque eu fui. Tchau.